Desonestidade intelectual e a cegueira da desatenção, por Paula Schmidt. No dia 27 de fevereiro deste ano, o jornalista Reinaldo Azevedo falou do ódio à mulher, da misoginia mesmo, que ele testemunhou nas críticas às jornalistas Vera Magalhães e Patrícia Campos Melo. Reinaldo conta que não sabia dessa realidade até que teve filhas. Abre aspas. Minhas filhas foram crescendo e me contando coisas do dia a dia, de como se tem ódio à mulher. O ódio à mulher é real no Brasil. O desprestígio é real. As mulheres que têm poder enfrentam mais discriminação mesmo, enfrentam piadas infelizes e enfrentam o ódio dessa macharia fedorenta, moralmente fedorenta, que diante de uma mulher que tem poder é capaz de recorrer aos ataques mais vis e mais insanos e grotescos. Fecha aspas. Para Reinaldo, os ataques às jornalistas foram contra todas as mulheres. Quem, eu pergunto, discordaria de crítica aparentemente tão sensata? Resposta: o próprio Reinaldo, em sua versão do mês anterior. No dia 29 de janeiro, no programa que chega a milhões de brasileiros todos os dias, Azevedo explica que está cansado da piadinha do casamento, usada por Bolsonaro e Regina Duarte, durante a então possível nomeação da atriz ao cargo de secretária da Cultura. Ele se refere à mãe e à avó aos gritos. Abre aspas. A chata, a tia chata não para. Ô tia chata, para com esse negócio de casamento. Que coisa mais infantiloide. Uma senhora de 72 anos. Só se for a noiva cadáver, né? Não tô desejando nada para você não. É o nome de um filme. Mas deve ser. Agora vai botar a Grinalda? Não vá me contar a primeira noite, pelo amor de Deus, que eu não quero saber, porque seria uma visão do capeta. Ela é uma tola, de uma velha doida. Ah, vá catar coquinho. Tem um pouco mais de compostura. Essa coisa catita deixa para as mocinhas de 18 anos. Você não tem mais de 18 anos. Você não tem mais de 18 anos. Fecha aspas. Ele diz, entremeando os insultos com invocações de concordância, não é? Tô errado? Esperando retorno positivo no chat ao vivo, que o impulsiona e que ele usa para medir a reação daqueles que atiça. Azevedo termina seu vitupério com uma citação em que ele desconcertantemente revela ignorância de seu próprio papel. A gravidade numa criança me irrita tanto quanto a tolice num velho. Não me interessa abordar aqui a desimportância do assunto escolhido por jornalista tão relevante e por mim não raro admirado, que cada dia, infelizmente, parece virar uma criatura mais triste de si mesmo. O que quero discutir são os dois pesos e duas medidas, o para meus amigos a decência, para os inimigos o achincalhe. Isso não é apenas repudiável. Esse tipo de desonestidade, eu acredito, está no cerne do desmoronamento da democracia e do poder popular de reação e formação de opinião que conquistamos com o advento da internet. A coluna de hoje vai ser a primeira de uma série sobre mídia social, jornalismo, viés de confirmação, honestidade intelectual, hipocrisia, falso feedback e a tragédia intelectual, que é a percepção seletiva. E sobre como tudo isso, na minha opinião também enviesada, está promovendo a erosão da civilidade e do consenso da forma mais insidiosa e irreversível. Quem presta atenção já notou que no Brasil existem ao menos duas realidades distintas e incompatíveis. Em uma dessas realidades estamos sob um regime fascista,
misógino, assassino, que dizima os índios, escraviza crianças, sabota o Bolsa Família, destrói a Amazônia, sequestra e confina suspeitos de terem contraído o coronavírus e é responsável pelo assassinato de homossexuais, pelo incitamento ao estupro e pelo ressurgimento do nazismo. Na realidade oposta, estamos sob o melhor governo que o Brasil já teve, com construção de estradas e ferrovias, reaproveitamento de obras paradas, gastos da presidências reduzidos, corrupção zero, eficiência na vacinação e saúde, melhoria nas escolas, combate à gravidez infantil, mais segurança pública. A verdade é que coisas ruins e boas estão sendo feitas por este governo, assim como o foram por Dilma, Lula, Temer, FHC. Mas nossa crescente incapacidade de análise objetiva, desapaixonada e, acima de tudo, pontual, está nos privando da coisa mais próxima que já tivemos, de uma democracia direta e transformadora. Isso não é exagero. Basta notar as tantas vezes em que Bolsonaro já mudou de decisão, em vários casos louvadamente, porque recebeu críticas suficientes de parte dos seus apoiadores. Quando Lula diz que o PT não precisa fazer autocrítica porque a crítica já é feita pelos inimigos do partido, ele está abrindo mão de uma das coisas mais valiosas para a democracia e a representatividade legítima. De fato, ele está abrindo mão de algo tão crucial para um bom governo: o feedback honesto e a crítica bem intencionada, a conhecida crítica construtiva. Quando agimos como manada, apoiando ou rejeitando tudo em bloco, estamos jogando fora nosso poder de persuasão e virando a massa de manobra mais facilmente manipulável que já existiu. E pior, quando nos filiamos a essa manada com o objetivo prévio e imutável de notar apenas o erro ou apenas o acerto, é só isso mesmo que vamos ver. E é só nessa realidade arbitrária que vamos acreditar. Um experimento bastante revelador da natureza humana mostrou, inequivocamente, como podemos ser vítimas de atenção seletiva ou cegueira da desatenção. Essa cegueira, que não é fisiológica, mas ainda assim é involuntária, pode acometer qualquer um, e foi comprovada por meio de um teste conduzido por psicólogos da Universidade de Illinois, na Urban Campaign e Harvard. Se você acha que não conhece esse experimento, vale se autotestar. Pare de ler agora, vá até este vídeo no YouTube e, tentando não ler nada na página para não ser sugestionado, simplesmente conte quantas vezes nesse breve vídeo as pessoas vestidas de branco passam a bola uma para as outras. Depois volte aqui. No experimento, participantes têm que assistir a um vídeo de menos de 2 minutos em que 6 pessoas, divididas em 2 grupos, passam 2 bolas entre si. Antes de começar a assistir, os participantes são instruídos a prestar atenção e contar quantas vezes a bola foi passada entre os membros de um dos times. Para a surpresa de muitos, cerca de metade dos participantes deixam de notar uma pessoa vestida de gorila passando pela tela, parando no meio da cena, batendo no peito. Alguns participantes ficam incrédulos com a revelação que, ao assistir novamente o vídeo, duvidam que ela seja o mesmo usado no experimento. Mas, se a cegueira da desatenção é involuntária, a desonestidade intelectual é proposital. E ela é cada vez mais ameaçadora e corremos cada vez mais risco de sucumbir a ela, porque agora nossas opiniões são públicas, apostas foram feitas, honras foram empenhadas. Winston Churchill
ilustrou bem esse risco quando disse que somos mestres das palavras não proferidas, mas escravos daquelas que deixamos escapar. Uma vez que emitimos uma opinião, e mais ainda quando o fazemos com ênfase, convicção e com as eventuais brigas que agora ficaram tão comuns entre velhos amigos, passa a ser humanamente natural que a opinião ou previsão vire desejo, e a partir daí passa a ser uma questão de honra que essa opinião seja confirmada. Como um instrumento para emitir e registrar nossa opinião, as redes sociais acabam funcionando como maneira de enraizamento de posições e entrincheiramento social. Grupos são criados e um senso de pertencimento vai confirmando e tiranizando o pensamento individual. São criadas tribos que se alimentam num loop infinito de viés e confirmação, extremismo teórico e sua constante corroboração e fortalecimento. Esse grupo passa a viver em uma versão da realidade onde outras realidades não entram. Jornalistas também são vítimas do mesmo sentimento e, a maioria das vítimas são fáceis de identificar. Quase invariavelmente, jornalista capturado é aquele cuja opinião favorece sempre o mesmo lado político. Se for fácil adivinhar com antecedência de que maneira o jornalista vai se posicionar e que ângulo vai escolher cobrir, independente do assunto, da lei e das estatísticas, é razoável presumir que esse jornalista já virou refém de um grupo e de uma audiência da qual não pode abrir mão, porque são seguidores. Vejam o paradoxo, que hoje largamente determinam o poder de um jornalista, que acabam servindo como seu guia. Jornalistas, talvez mais que outras categorias profissionais, também se sentem pressionados a cumprir groupthink, o pensamento correto decidido pela sua classe. Faça o teste hipotético. Algum jornalista descolado, aceito pelo próprio grupo e enaltecido por ele, tem coragem de fazer uma reportagem que mostre que a ministra Damares, aquela geni, vem fazendo algo que preste? Outro dia vou mostrar que ela tem feito, sim, coisas que prestam, mas que vai ser difícil você descobrir isso pela mídia tradicional. Assim como os jornalistas, indivíduos são regulados pelo mesmo constrangimento do consenso imposto pelo grupo. E esses grupos estão lentamente substituindo aqueles laços mais tangíveis, relações cujo tempo ensinou nuances, empatias, apreço e respeito às diferenças. Em 2019, um cartoon mostrava uma vidente com bola de cristal e a frase, que dizia mais ou menos assim: trago em 7 dias o amigo perdido antes das eleições. Eu tuitei esse cartoon depois da vitória de Bolsonaro e a resposta que recebi podem ser resumidas em: não, obrigada, pode ficar com ele. Complementadas com algo que varia entre não quero fascista como amigo ou, mais raramente, não quero comunista. Esta coluna continua na semana que vem. Os links para este artigo podem ser encontrados na descrição.